Falamos um pouco da criação, nós falamos da história dos musicais, falamos um pouco sobre o Brasil e agora vamos falar um pouquinho mais sobre alguns elementos, algumas dicas para pensar a produção de um musical, uma coisa tão difícil, né? Quando a gente imagina aí, né, a complexidade, o tamanho das equipes, etc e tal. Quando a gente falou de criação, a gente falou que a gente precisava ter um plot, ter um conceito, né, fazer a eleição de um espectro musical, desenvolver a relação entre o texto, a letra e as músicas, né, escolher um score musical bacana, desenvolver uma narrativa densa, interessante, né? Desenhar o perfil dos personagens, né? Dos heróis, dos anti-heróis, das heroínas e anti-heroínas, etc e tal. Mas quando nós estamos pensando em produção, nós não estamos falando só do processo criativo. A gente está pensando no desenvolvimento de produtos que vão ser lançados no mundo mercadológico. E, portanto, ele vai se colocar em disputa com outros produtos do mundo mercadológico de bens da indústria cultural, como dizem lá alguns, né? Ou bens simbólicos, como dizem os antropólogos da antropologia simbólica, enfim, bens artísticos, simbólicos, mercadológicos, tudo isso que, como vocês quiserem chamar, mas que estão lá colocados à disposição numa prateleira de serviços, né, a serem adquiridos por nós, né? Quando a gente pensa que os musicais, né, estarão cada vez mais disponíveis em plataformas, né, a gente vai entendendo então essa noção de que o produto também é um serviço, né? Então, como é que a gente coloca isso no mercado, né? Como é que a gente desenvolve um plano de comunicação? A gente vai fazer um produto de franquia? Como é que a gente faz a contratação de uma franquia? Como é que a gente assina um contrato, né, com um escritório de direitos, né? Então a gente tem que ter um domínio de elementos jurídicos, né, para fazer uma boa leitura de contrato, acompanhamento, né, de um advogado, acompanhamento de um contador para entender como é que é a planilha de prestação de contas mais adequada para o desenvolvimento do meu trabalho. Meu produto é um produto peculiar, único, singular, nacional, internacional, né? Qual é o perfil dele, como ele se situa? Então a primeira coisa é então avaliar se eu quero desenvolver um produto que já é pré-existente e se eu tenho que adquirir os direitos autorais dessa obra. Então eu preciso saber se ela é uma obra brasileira, né? Então qual é o caminho na Sociedade Brasileira de Autores Teatrais que eu vou fazer, e se ela é uma obra internacional que eu tenho que ir para um escritório internacional de direitos autorais e assinar um contrato numa outra língua, seja em inglês, né? Geralmente em inglês, né? Mas é possível que ele seja assinado numa outra língua, uma transação de cunho internacional. Como é que eu vou fazer os pagamentos, por exemplo, então para pagamentos, né, direitos, se ele vai receber royalties, né, da montagem, né, então durante as apresentações eu vou fazer mais pagamentos, né, ou então eu vou comprar integralmente os direitos e não pago mais nada e tudo que eu ganhar no Brasil é meu e eu só vou pagar o imposto, né, nacional, né, o que inclui o meu pacote? Eu estou comprando a estrutura da história ou eu estou comprando a franquia completa? Né? Se eu comprei a franquia completa, eu tenho que, por exemplo, mandar para ser avaliado pelos figurinistas, então quem é o designer, por exemplo, né, de figurinos, o design de luz, ele tem que aprovar o meu projeto de iluminação. Todas essas coisas são extremamente importantes, né? São cláusulas e ajustes que devem ser que envolvem, né, o desenho desse contrato, né? E o desenho desse contrato que está associado ao perfil do tipo de espetáculo que eu pretendo fazer, também vai desenhar o que a gente chama de stakeholders, né? Que são as pessoas envolvidas no meu trabalho e especialmente os investidores, né? Então eu vou fazer o quê? Um projeto com fundo Catarse para poder montar esse trabalho e vou vender isso para as pessoas e aí as pessoas vão ficar emocionadas com a minha ideia e vão comprar o meu projeto, né? Ou eu tenho que, por exemplo, ir a um bom escritório e conhecer um produtor de musicais que vai me dizer quem são as pessoas que põem dinheiro em musical no Brasil. Quais são as grandes empresas, quais são as marcas que têm interesse em investir em teatro musical no Brasil, por exemplo, ou em cinema musical, se for o caso. Depois eu também vou pensar, né, como é que eu vou fazer a aplicação, né, dos meus recursos financeiros. Recursos financeiros eu tenho que entender de duas maneiras. Eu tenho que entender que eles são parte de uma fonte financeira e depois de uma aplicação financeira. A fonte é a origem, né, então de onde é que vem o dinheiro, e a aplicação é como é que eu vou distribuir isso dentro de rubricas da minha produção, né? Então eu vou destinar 60% para pré-produção, 40% para o período da produção e vou reservar, né,
10%, agora errei ali o percentual, né? 50, 40 e 10. Vou reservar 10% para um período de pós-produção para pagar algumas coisas, como contadores e esses serviços do meu espetáculo, né? Para ter a dimensão, o tamanho dos recursos, né? E quais são as fontes que eu vou utilizar, eu preciso ter aí o auxílio de um escritório contábil, mas eu também vou ter uma figura que é o captador, né? Que é aquela pessoa que, em geral, né, ou a empresa, aquele escritório de captação, que vai dizer, olha, o teu trabalho ele precisa de R$1 milhão, então a gente tem que fazer uma captação para atingir 70% desse valor. Quando é que a gente pode começar a produzir? Ah, pode começar a produzir quando a gente tiver 65%. Aí eu já estou garantido, eu consigo produzir com 65%. Se eu tiver o 100%, eu vou ter a produção completa como eu quero. Mas se eu tiver 65%, eu chego à finalização do meu filme, eu chego à finalização do meu espetáculo. Então, isso é uma avaliação muito financeira, particularmente como algumas pessoas que conhecem meus outros cursos, né, minhas outras aulas, sabem que eu sou um professor muito dedicado a essa área. O que me interessa mesmo não é a parte criativa e nem a parte artística. Eu gosto muito mais da parte de negócios, né? Então eu gosto muito de olhar o aspecto do negócio, né? E aqui a gente está enxergando o negócio numericamente e a gente está enxergando o tamanho do projeto, né? Quando eu digo que o projeto custa 100 mil, quando ele custa 200 mil, quando ele custa 500 reais, quando ele custa 1 milhão, eu tenho a noção do tamanho. Bom, além disso, eu tenho que saber se eu vou equilibrar recursos privados, particulares, vou usar incentivadores, tipo fundos como Catarse, fundos abertos, né, que as pessoas vão comprando coisas do teu projeto, vou buscar investidores, né, do setor privado, ou vou entrar nos fundos públicos através de editais, leis de incentivo, vou usar uma lei Rouanet, vou usar uma lei estadual, vou usar um fundo estadual, vou usar uma lei do município, enfim, né. Essa é uma situação que varia muito, e eu aqui não vou falar muito sobre isso, porque essa é uma situação que mudou muito no país nos últimos 10 anos, né? Então nós tivemos grandes transformações e isso daria uma outra aula. Eu recomendo que vocês entrem no meu canal e conheçam a pasta de vídeos de gestão de projetos. Eu tenho alguns vídeos que falam mais detalhadamente sobre aspectos da gestão, montagem de projetos e também que fazem análise sobre essas transformações das leis de incentivo no país. Rapidamente, vocês têm que montar um período que a gente chama de pré-produção, onde vocês vão montar um grande cronograma de trabalho, vão desenhar um projeto de patrocínio para poder levar para os locais, né? Então vocês têm que ter 2 projetos. Você tem que ter o projeto que é o de vocês, de realização, e um projeto que é o que a gente leva para o patrocinador, que é um projeto menor, mais gráfico, mais visual, que ele enxerga o conceito, que ele enxerga os personagens, que ele enxerga, por exemplo, né, quem são os atores que vão trabalhar, né? Se o meu espetáculo, né, o meu filme, o meu vídeo, o meu espetáculo musical tem um ator global, por exemplo, então ele tem que estar, né, eu tenho que ter um termo de contrato que me permite divulgar o nome dele quando eu vou vender o meu projeto para alguém, né? Porque eu chegar na sala de um investidor, de uma grande empresa e dizer, olha, eu estou trabalhando com fulana de tal, X, né, uma atriz da Globo, 30 anos de trabalho, né, uma cantora, um expoente, uma reconhecida cantora da música popular brasileira, né, que vai compor a trilha sonora, etc. e tal. Isso também dá uma capacidade maior de negociação para os produtores quando eles vão atrás do fundo, né? A gente nunca pode dizer, né? Porque o tamanho do meu projeto é o que vai definir se o produtor vai ser diretor, se o diretor vai ser o dramaturgo, se o dramaturgo vai ser o compositor musical, né? Se o meu projeto é bem pequeno, eu posso ser a pessoa que vai fazer tudo, né? Em geral, é muito mais legal ter uma boa equipe. Porque como tudo dá muito trabalho, e se eu pretendo fazer uma coisa mais profissionalizada, eu preciso dividir trabalho, porque sempre o outro, ele pensa de uma outra maneira. O olho do produtor não é o do diretor. O produtor, ele é um tipo de advogado do diabo. Ele vai lá e te questiona, e diz, não, isso aqui está caro demais. Ou então isso está barato demais. Ou isso não está num padrão de qualidade bacana. Porque quando a pessoa está fazendo o seu próprio videoclipe, ela não faz essa crítica, ela não tem autocrítica. Ela está envolvida no processo de criação e tudo que ela faz, ela acha ótimo, porque é o que ela está fazendo, é o trabalho dela. Ela tem as crises criativas do processo criativo. Mas ela não olha com olhos comerciais e ela não quer nem em nenhum momento se questionar, porque ela está lá criando, né? Então é muito legal quando tem alguém que faz esse papel
às vezes, né, cutucador e diz, olha, eu acho que esse teu projeto é um projeto, tu tem que ter a noção, ele não tem nenhuma rentabilidade. Esse projeto, ele é invendável, né? Ele é um projeto que ele não vai, por exemplo, ele não vai ter assistência, né? Qual é o tamanho do público que eu pretendo, né? Aí eu vou desenhar, depois que eu tiver tudo isso escrito, eu vou desenhar duas coisas. Uma tabela chamada organograma, que é onde eu vou montar o desenho da equipe, o tamanho da minha equipe, e um fluxograma. O que é um fluxograma? É um quadro de fluxo, né? O que vai acontecer primeiro, o que vem antes, o que vem depois, né? Qual é a sequência das ações? Para eu não perder muito tempo, né? Por exemplo, se eu não posso editar, reservar muito tempo para edição de material se eu não tenho um volume significativo de material. Se eu tenho que pagar um editor, uma ilha de edição, eu preciso pensar que eu tenho que ter um volume significativo para pagar algumas horas e valer a pena o trabalho e ter uma noção de conjunto, né? Não adianta, por exemplo, gravar uma cena e sair para editar essa cena se eu não tenho a noção do conjunto. Eu gastei tempo, gastei dinheiro e eu fiz um fluxograma ruim do meu trabalho. Essa parte, em geral, a maioria dos artistas não gosta, né? Não gosta porque geralmente o produtor, né? O captador nem tanto, porque é o cara que só vai trazer a grana, né? Mas o produtor executivo são aqueles que estão presentes no processo de criação, intervindo de uma forma geralmente muito rigorosa, dizendo, ó, não funciona assim, não, mas eu quero ir agora, não, mas não vai ser agora. Né? Ah, eu quero sair e gravar no campo. Mas não pode. A gente está num contexto, estamos aqui gravando os vídeos dessas aulas, num contexto pandêmico, nós não podemos levar uma equipe para um campo aberto com 50 pessoas e fazer uma gravação. Isso é inviável do ponto de vista de segurança do elenco, de segurança da equipe técnica, do ponto de vista sanitário, legal, a gente pode tomar um processo, todo mundo ser preso, parar as filmagens, levar nossos equipamentos, né, responder uma ação de responsabilidade civil, são muitas coisas que podem acontecer. Esse é um papel de um produtor. Ele vai dizer para ti os limites, né, reais, né, as condições reais do trabalho. Então, tu quer realizar esse trabalho nesse momento? Bom, então nós vamos realizar com um elenco mais restrito, fazendo cenas isoladas, depois a gente vai trabalhar na edição, reunir todos, né, e juntar os diferentes artistas, né, e formar uma cena mais global, por exemplo. Então há uma série de componentes, né? Eu preciso montar o que a gente chama de núcleo central da produção, né? Que é o núcleo criativo que está envolvido com o produtor, né? São eles formados pelo diretor-geral, diretor musical, diretor de arte, assistentes de direção, dramaturgia, compositores e equipe de produção e produção executiva. Basicamente esse grupo, né, é o grupo que vai sentar e cada um tem um papel. O diretor não é mais importante que o diretor musical, o produtor não é mais importante que o dramaturgo não é mais importante que o diretor de arte. Todos temos que aprender a escutar o que o outro tem a dizer, o argumento, o elemento técnico, a viabilidade, a inviabilidade, né? Uma pessoa não domina tudo, ela não tem condições de decidir todos os pontos de vista. Ela pode fazer uma ótima direção de fotografia, mas ser um péssimo cenógrafo. Ela pode ser um bom compositor musical, mas não ter noção coreográfica. Ela pode ter uma boa visão da produção, mas não ter nenhum domínio musical. E não saber fazer uma boa escolha, né? E escolher o óbvio, elementos musicais comuns do senso comum, né? Então a gente observa muito isso, né, nos espetáculos juvenis, né, nas obras escolares, né? A gente sempre vai, né, a tendência do criador, professor, por exemplo, ou do criador mais juvenil, é ir por obras mais acessíveis, aquelas que estão mais tocando na mídia, né? Inevitavelmente a gente vai montar uma coreografia e a gente acaba fazendo, em grande parte, coreografias com músicas que a gente escuta todo dia. Ou músicas que são um consenso no meu grupo de amigos. Ah, todo mundo ouve, todo mundo gosta. É isso aí, vamos lá e vamos dançar essa música, né? A gente tem um desejo de dançar essa música, porque é uma música que a gente compartilha afetivamente. Mas será que essa é a música adequada para a minha obra? Será que essa música é a música que vai dar a diferença do meu trabalho? Né? Ou será que essa música ela é maior que o meu trabalho e ela vai roubar a atenção? Então a pessoa vai assistir o teu filme ou assistir o teu espetáculo e ela não vê a cena que está acontecendo. Ela escuta aquela música de massa, aquela música chiclete, por exemplo, né? Que todo mundo gosta, e ele esquece a cena. E aí alguém pergunta, você gostou daquela cena?
Ah, era que tinha música tal, né, do fulano, a pessoa só lembra da música. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente tem que ter esse aconselhamento técnico, e por isso montar equipes de trabalho é algo realmente muito saudável para a criação de um espetáculo, principalmente quando a gente pensa num espetáculo musical ou num vídeo de um musical, num cinema musical. Bom, eu fiz algumas tabelas, né, para vocês, né, irem acompanhando. Eu não vou ler, né, as funções de cada um, né, dentro de uma tabela, mas ela mais ou menos mostra, né, uma estrutura bem complexa de um espetáculo musical, né, ou de uma equipe técnica de um filme musical, bastante rígida, né, com diretor musical, assistente musical, diretor de orquestra, né, arranjadores, né, músicos que vão tocar, que vão gravar, estúdio, né, contratação de não sei quem. Então eu fiz um detalhamento: direção coreográfica, assistente coreográfico, preparador corporal, preparadores específicos. Então o meu bailarino vai ter que fazer uma parte de tecido, ele vai subir num tecido, ele vai fazer uma acrobacia. Então o meu preparador corporal é um preparador para bailarinos ou para dançarinos de jazz. Ele não entende nada de tecido, então eu tenho que contratar um preparador específico que vai dar algumas aulas de tecido para melhorar o desempenho dos meus bailarinos, que vão fazer uma cena de tecido. Quando a gente assiste alguns vídeos, por exemplo, alguns musicais de excelência, né? Pega os musicais aí dos anos 90, da década de 1990, da Madonna, por exemplo, né? Eles são incríveis nesse sentido, né? A gente vê que cada cena, cada música é acompanhada por um tipo de coreografia, com um estilo coreográfico. Então a gente imagina que ela vai ter, às vezes, um diretor de coreografia geral e vai ter coreógrafos técnicos, assistentes de coreografia, especialistas. O cara que dança o hip hop, o cara que dança jazz, o cara que é do balé, não sei o que, trazendo um elemento mais sutil, né, fazendo um olhar crítico, dizendo, isso aqui não tá bacana, né, isso aqui não tá bem desenhado no corpo desse bailarino, desse dançarino, né. Aí tem cenas com tecido, então a gente vê, por exemplo, em shows de Katy Perry, Cher, né, e outras que usam muito estéticas do circo, né, a gente vê como é necessário contratar artistas de circo que dominem técnicas circenses para preparar os bailarinos que não são artistas de circo a realizar cenas que têm uma participação de preparação específica para circo. E também tem toda a direção geral, a direção de arte, a direção de visagismo, né, de adereços, né? Então, não basta ter um figurino. Tem que ter um figurino, mas eu vou usar máscara. Então tem que ter um aderecista. Mas eu vou tirar a máscara e eu tenho que estar com um rosto com uma maquiagem adequada. Eu tenho que ter um visagismo, né? Eu tenho que ter um cara que analise o rosto da pessoa e diga efetivamente, né, se aqueles elementos estão adequados, né? Eu tenho um design de ambiências, ou eu tenho um cenógrafo. Eu tenho um design de luz, uma assinatura da luz. Eu tenho uma equipe de luminotécnica que vai aplicar a luz e adaptar a cada teatro diferente que a gente for. E além de tudo, eu tenho um diretor de palco, um diretor de backstage, né, um diretor, né, o stage management, que é o cara que cuida da agenda. Ele tem tudo isso numa grande planilha, né, numa planilha semanal, né, por turnos e por horas, que ele vai dizer: 8 da manhã, ensaio de figurino, 9 da manhã, aula de balé, 10 horas, ensaio de canto, 11 horas, reunião do elenco para a passagem do texto, meio-dia, né, café, brunch, né, então, né, ele vai fazer o checklist constante das coisas que estão sendo realizadas, né, e acompanhar tudo. É uma parte muito difícil do projeto. Tudo isso é fundamental. O tamanho da minha equipe vai definir o tamanho do meu projeto e o tamanho do meu orçamento, né? Se eu tiver uma equipe com 80 pessoas, eu tenho um orçamento que, imagine, né, para 80 pessoas. Eu sempre preciso orçar, né? Como a gente está falando de um curso acadêmico, universitário, né? Aqui eu não estou falando como produtor, nem como gestor de um escritório de negócios, estou falando como professor, né? Eu sempre digo, é muito importante orçar, mesmo que eu venha fazer tudo por trocas, parcerias gratuitas, mas eu preciso ter uma noção do valor do meu trabalho. E se eu não realizar as planilhas e os orçamentos, eu não sei o quanto custou aquilo, porque eu troquei. Ao trocar, eu perco o valor monetário. Eu preciso monetizar cada um dos meus serviços. Quanto é que custa uma passadeira?
né? Eu tenho um elenco, eu tenho que passar o figurino, né? Quanto é que custa uma peluqueria, né? Então eu vou fazer Hamilton, todo mundo vai usar perucas, né? Quanto custa contratar uma empresa que vai fazer a peluqueria toda e vai fazer uma manutenção, porque a gente usa a peruca durante o espetáculo, a peruca fica feia, né? Às vezes cai, às vezes vai para o lado, às vezes acontece alguma coisa, eu preciso ajeitar essa peruca, então eu preciso saber se existe uma manutenção. A manutenção está no preço de custo da obra, da peça, ou eu tenho que pagar esse serviço à parte? Né? Se eu tiver um problema, eu posso chamar alguém lá do ateliê de perucas e ele vai me atender às 15 minutos do início do espetáculo? Ou eu tenho um custo para isso? Né? Bom, se ele vai me atender, mas ele não tem carro, eu tenho dinheiro na minha conta para pagar o Uber que vai tirar esse cara da casa dele ou essa mulher da casa dela, né? E levar ela para arrumar a peruca 15 minutos antes de entrar em cena? Todos isso compõem um mundo de recursos. Recursos materiais, recursos humanos, né? Os empregos diretos e indiretos, né? Os parceiros, né? Profissionais que estão agregados. E tudo isso deve ser monetizado. Eu sei que às vezes as pessoas ficam um pouco chocadas quando eu falo isso, mas é fundamental vocês transformarem tudo em dinheiro. Sempre tudo tem que virar dinheiro. Em algum momento tudo tem que virar um valor. Eu tenho que saber, isso custou R$2, isso custou R$1. Para que eu desenhe bem esse orçamento, que é uma das partes mais complexas do trabalho, porque geralmente é aquela que a gente não aprende nos nossos cursos de formação. Nós aprendemos muitas coisas sobre história, sobre estética, sobre estilos de dança, gêneros de dança, críticas sociais, né? Críticas políticas, mas muito raramente nós temos cursos de produção, não só técnica, produção financeira, produção administrativa, como contratar um elenco, como escrever um contrato, né? Então é como montar um orçamento, como fazer um Excel, uma planilha, né, e tal, né? É muito difícil, né? Então é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Então é muito bom que a gente faça estudo de preços, estudo de mercado, que a gente esteja acompanhando, né? Que a gente leia também colunas de economia, né? Vendo quanto custou o espetáculo tal, quanto foi o último espetáculo da Cláudia Raia, né? A gente não precisa fazer aquilo, mas a gente tem que saber o quanto aquele trabalho custa no mercado, para a gente ter uma noção do impacto dos nossos serviços no mercado de trabalho, no mercado profissional. Observar como se desenham os contratos, qual é o custo dos materiais, né? Então, por exemplo, uma pessoa vai fazer uma obra de serralheria, ele precisa saber quanto custa o material, né? Qual é a oscilação do preço desse material? Eu vou usar ferro, mas o ferro muda de preço toda semana, a madeira muda de preço toda semana. Então, quando é que eu devo comprar um madeirame que eu vou utilizar para montar uma maquinaria cênica determinada? Então, os recursos são formados por recursos humanos, recursos físicos e recursos materiais. Todos eles são monetizáveis e compõem o meu orçamento. Bom, eu tenho uma tabela, né, bem detalhada sobre recursos humanos, físicos e materiais, que vocês têm que ver como eles são aplicados na área de produção, na parte artística propriamente dita, na parte técnica e nas equipes de apoio, tipo assim, pessoal que faz a limpeza, pessoal do Uber, pessoal que o dinheiro que vai ser reservado para comprar alimentação no supermercado, né, o lanche, etc e tal, a empresa que vai ser contratada para fazer o lanche, ou se o apoiador vai ser uma empresa que vai dar o lanche em troca de alguma coisa da sua marca, né, dentro do espetáculo, etc e tal, né? Depois disso, vocês têm que colocar tudo isso dentro do que a gente chama do mercado. Lembremos que eu falei que tudo é um produto, um serviço dentro do mercado. Então vocês precisam analisar, né, o tamanho do projeto para saber qual é o custo dele para o mercado. O que vai então permitir vocês desenharem? Quanto vai custar o ingresso dessa minha peça? Eu fiz um trabalho sobre lutas operárias na periferia, mas caríssimo, custou bilhões, né? E o ingresso custa R$400, né? E aí eu percebi que o público que tem dinheiro de R$400 para assistir não tem interesse em ver esse trabalho. E ele nunca vai pagar os R$400 para assistir. Ou vai ser um grupo tão restrito que eu vou ter 2 apresentações e acabou. Então eu tenho que ter o perfil do público e o tamanho que eu pretendo ter de público. Quantas apresentações eu pretendo? É uma temporada? São 2 apresentações, né? E outros recursos mercadológicos que eu vou incorporando ao meu trabalho. Hoje nós falamos muito, né, de contrapartidas sociais e contrapartidas
para as empresas investidoras, mas também falamos de elementos inclusivos, né? Então, por exemplo, né, as equipes de Libras, né, a questão de usar leitura de sinais durante um espetáculo, né, os teatros adaptados, escolher lugares adequados para que os PCDs possam ingressar nos espetáculos, enfim e tal, né? Então isso é muito importante e pode ser um fator que vende melhor o projeto. Muitos investidores estão muito interessados em plataformas mais inclusivas dentro do projeto, né? E a ficha técnica, que é o final de tudo, que é aquilo que é a fotografia de todo esse processo de produção, que deve revelar o tamanho da minha equipe, deve mostrar a minha temporada, né, quantos envolvidos, né, etc. e tal. Tudo isso é o que serve para a equipe interna de produção e criação. Vocês vão transformar isso num projeto mais simples, mas com caráter mais de venda, tentando traduzir o conceito, né, para os investidores, né? Para os investidores vocês têm que basicamente apresentar qual é a proposta, qual é o centro, qual é o público, qual é a dimensão, qual é o tempo de duração, se você já tem um acerto com algum local para apresentação, né? Isso é muito importante, né? A gente tem uma carta de compromisso do teatro ou do cinema que vai exibir o trabalho de vocês. Isso conta muito, o investidor pensa, não, esse cara já tem uma agenda, né? Então ele já está planejando a estreia do espetáculo ou do seu filme. Ele não está, eu estou fazendo para um dia. Qual é o investidor que vai botar dinheiro no eu estou fazendo para um dia mostrar? Muito difícil, né? Essas são as regras econômicas e financeiras do mercado que regem a relação dos criadores, artistas e produtores culturais com o próprio mercado, com aqueles que não estão envolvidos diretamente com a produção, que são aqueles que colocam dinheiro, se interessam pelo projeto do ponto de vista social, ideológico, cultural, emocional, enfim, né, e tal. E aí o tamanho disso, se vai ser um projeto mais individual, mais autoral, ou se é um projeto de uma pessoa jurídica, empresarial, com um tamanho maior, que permita a contratação de equipes maiores, né? Vocês devem sempre lembrar que se os projetos são muito pequenos, realizados por grupos muito pequenos, ou por uma MEI, por exemplo, vocês têm uma restrição na contratação de técnicos e funcionários, né? Vocês não podem ter numa MEI uma montanha de contratados, né? Então é impossível, então há uma restrição jurídica, né? Então às vezes é importante, por exemplo, a pessoa se associar a uma outra empresa de produção que pode assinar, ela vai ganhar o meu dinheiro, vai ganhar mais que às vezes a gente, tudo bem, mas ela vai poder também ter toda a responsabilidade na contratação de toda a equipe que eu preciso para realizar meu trabalho. E com isso também vocês vão poder desenhar um elenco, o tamanho do elenco e as dimensões e especificidades, como a gente viu aí, né? Vocês precisam conhecer lá na criação os espectros musicais para desenhar o perfil dos meus artistas, né? Falei também se vocês vão contratar atores com mais evidência, né? Com currículos mais robustos e importantes no cenário artístico nacional. Também é importante que vocês tenham uma carta de anuência dessas pessoas para que elas digam, olha, eu sou um músico, eu vou criar a peça e eu assino e me responsabilizo. E aí você, quando vai vender o projeto, você mostra, olha, fulano de tal, XYZ, é o responsável pela trilha sonora. Ele vai criar uma trilha original, né, para o meu espetáculo. Bacana, então já tem uma parceria. Com isso, são algumas das dicas que ficam. Eu peço que vocês leiam atentamente, né, os slides, né? Eles têm várias tabelas e quadros para vocês observarem fluxos, né, organogramas e fluxogramas, vamos dizer assim, né, para que todo mundo possa apreender mais e melhor, né, características desse trabalho da produção nos meios musicais.